Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. 3 pessoas passaram horas de terror nas mãos de sequestradores. Elas acreditaram num falso anúncio de um veículo numa rede social. As vítimas viajaram do interior de São Paulo para a capital, onde ficava o cativeiro. Um suspeito foi preso. 3 ainda estão foragidos. Foram 8 horas de aflição em um cativeiro. Tinha um rapaz que chegava lá e toda hora falava que se caso a gente fizesse alguma coisa, alguém ia morrer. E eu olhava para as paredes que estavam com algumas manchas de sangue e também assustava um pouco. O anúncio de um carro com o preço abaixo da tabela numa rede social foi a isca para o sequestro. Ela acompanhava um casal de amigos no que seria a compra de um automóvel. O amigo de Luana, interessado no veículo, e os criminosos trocaram mensagens para acertar a negociação. A promessa era de um carro maravilhoso, super conservado, mas a realidade foi de pesadelo que só acabou com a chegada da polícia. Na hora que eu vi a arma entrando, que eu olhei que era braço do policial, foi alívio. Meu amigo até levantou chorando, agradecendo eles, porque a gente não acreditava. As 3 vítimas saíram aqui de Campinas, no interior de São Paulo, onde moram, e dirigiram por 1 hora e 40 minutos até a zona leste da capital. Quando chegaram ao local combinado, por volta das 5h30 da tarde, foram sequestradas. 4 criminosos fecharam a rua. Um deles atirou para o alto. O casal e a amiga foram levados para um cativeiro no mesmo bairro. Testemunhas viram os 3 sendo levados e chamaram a polícia. No carro, os agentes encontraram informações sobre as vítimas e avisaram as famílias. Um parente conseguiu rastrear o celular de uma das vítimas. Elas estavam dentro de um desses barracos, em um cômodo bem pequeno, as 3 no mesmo cômodo, tinha só uma cadeira, um cobertor no chão. Um suspeito foi preso. Segundo a investigação, a quadrilha pretendia manter as vítimas no cativeiro até às 10 da manhã, quando conseguiriam fazer uma transferência de R$30 mil. Eles conseguiram retirar R$3 mil da conta de uma vítima. O gerente do banco de uma das vítimas teria barrado uma transferência num valor maior. A vítima conta que havia outros reféns no cativeiro. Um deles comentou com o outro, a vítima lá em cima tá dando trabalho já. Aí ele falou, vixe, aí já deu para perceber que são várias pessoas que estavam, é o serviço deles, de sequestro. Esse advogado diz que o consumidor deve evitar anúncios de veículos em redes sociais. Qualquer pessoa faz um anúncio em pouco mais de 5 minutos, colocando as informações que quer. A recomendação que a gente deixa é, quando você for procurar um veículo, verifique nas plataformas que fazem esse tipo de checagem, especializadas em classificados de veículos. As autoridades também recomendam que encontros desse tipo sejam marcados em locais seguros, como shoppings, mercados e até delegacias. Veja agora outras notícias do dia. Decisão sobre prisão do deputado Chiquinho Brazão é adiada na Câmara. Governo brasileiro manifesta preocupação com eleição na Venezuela. Estudo mostra um país dividido pela desigualdade social. 25% dos celulares vendidos no Brasil têm origem no contrabando. Marinha apreende mais de 500 embarcações no litoral durante o verão. Equipes de resgate procuram desaparecidos após navio derrubar ponte nos Estados Unidos. Oferecimento Bradesco. Dica de investimento com a Bia no app é fácil. De cada 4 celulares vendidos no Brasil, um é irregular. A estimativa é da associação que representa o setor. E a maior parte dos aparelhos contrabandeados é vendida pela internet. Os flagrantes são de operações feitas pela Receita Federal na Ponte da Amizade, fronteira entre Brasil e Paraguai, em Foz do Iguaçu. A quantidade de celulares apreendidos impressiona. São milhares de aparelhos contrabandeados que seriam comercializados de forma ilegal no Brasil. Para tentar escapar da fiscalização, criminosos escondem os telefones no corpo e em compartimentos de carros e motos. De 2018 até fevereiro deste ano, foram mais de 60 milhões e meio de dólares em mercadorias apreendidas, o equivalente a mais de 302 milhões de reais.
A estimativa da Receita Federal é que menos de 20% dos produtos contrabandeados sejam apreendidos. No ano passado, mais de 6 milhões de celulares vendidos no país foram comercializados de forma ilegal. Desses aparelhos, quase 80% são de uma marca chinesa. Quando o viajante está com o celular, mas não apresenta a fiscalização espontaneamente, ocorre a cobrança do imposto e também de uma multa. Nas redes sociais, crescem os casos de consumidores que enfrentam problemas com celulares de origem ilegal, principalmente pela falta de assistência técnica e de nota fiscal. Jefferson pagou quase R$ 800 por um aparelho que tem um preço médio de R$ 1.200. A compra foi feita por uma plataforma de compras online. A dor de cabeça veio quando o barman recebeu o produto. A surpresa é que não veio nota fiscal, o carregador veio totalmente diferente do que a gente está habituado. Fui mexendo no celular e fui travando até o touch dele, né? Dados obtidos pelo Jornal da Record mostram que 1 em cada 4 celulares vendidos no Brasil é de origem ilegal. Segundo especialistas, 90% dos aparelhos contrabandeados são comercializados na internet com valor quase 40% abaixo do mercado. Para este ano, a estimativa é de um prejuízo de pelo menos 4 bilhões de reais em impostos não arrecadados. Se você considerar também o imposto estadual, que é o ICMS, você tem mais 1 bilhão ainda de evasão fiscal. Então você percebe que todos os entes acabam sendo prejudicados. Para o presidente da Associação da Indústria Elétrica e Eletrônica, as plataformas de venda também devem responder pelos produtos anunciados. Agora, ele precisa efetivamente fazer uma fiscalização de qual é a origem desse produto, para que o marketplace não seja utilizado como um canal de escoamento do contrabando. Depois do prejuízo, Jefferson disse que vai repensar o tipo de compra. O barato sai caro. Eu acabei me arrependendo e conforme vai passando o tempo, vou ter que trocar o celular logo em breve. Duas das maiores empresas de marketplace disseram que exigem dos vendedores parceiros que todos os produtos ofertados sejam legalizados. Afirmaram ainda que se um produto irregular é identificado, o anúncio é excluído e o vendedor banido. Um homem foi executado a tiros dentro do carro em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro. Testemunhas afirmam que a vítima foi perseguida por atiradores que estavam em outros 2 veículos. Pelo menos 80 cápsulas de fuzil foram recolhidas pela polícia durante a perícia realizada no local. A principal suspeita é de que a morte esteja relacionada com a disputa entre milicianos pelo controle da região. Moradores e comerciantes da região central de São Paulo sofrem há quase 10 dias com os apagões. Em uma das ruas afetadas, a energia ainda não foi totalmente restabelecida. Na região onde a falta de energia persiste, o clima é de indignação. Quem vive em prédios só consegue chegar em casa pelas escadas. E muitos moradores perderam tudo o que tinham na geladeira. E, em alguns casos, o próprio eletrodoméstico. Queimou micro-ondas, queimou as placas dos nossos elevadores, entendeu? Estragando comida em casa, a gente não aguenta mais. Os problemas começaram no início da semana passada. Além dos moradores, comerciantes e hospitais também foram impactados pelos apagões. Aqui neste ponto do centro de São Paulo, parte da rua foi tomada por geradores e por funcionários da concessionária responsável. Durante quase todo o dia, o trânsito aqui nesse trecho fica assim, bem complicado. E a situação de quem mora nessa área também não é nada boa. Já são quase 10 dias sem energia. Quando tem, vai e volta, nós não temos elevadores, não estamos com água. Nós estamos numa situação caótica aqui. A falta de respeito total. A conta de luz chega todo mês, né? Desde que os apagões começaram, a Enel alegou que os cortes ocorreram devido a falhas na rede subterrânea e que o calor excessivo pode ter agravado o problema. Segundo este pesquisador do Instituto de Energia da USP, podem ter faltado fiscalização e manutenção adequadas. Isso denota a má qualidade do material que foi utilizado para fazer o aterramento dos fios. Houve fiscalização, houve controle de qualidade. Enquanto a energia não é completamente restabelecida, para a população fica a incerteza.
e você não sabe com quem reclamar, com quem falar, você não tem com quem poder tirar informações. Isso aí já tem acho que umas 2 semanas que está assim. E para amenizar os problemas de falta de luz, cada vez mais condomínios têm investido na instalação de geradores de energia. Se um dia ele já foi visto como item de luxo, hoje pode ser considerado uma necessidade. Esse condomínio na capital paulista foi entregue há 1 ano, já com gerador de energia. Hoje a maioria das pessoas que vêm comprar um apartamento, eles vão buscar também a questão do conforto. E o gerador gera um conforto. Esse gerador é capaz de manter energia em todas as áreas comuns, o funcionamento de 8 elevadores, do sistema de segurança e o fornecimento de água para os moradores. Um aparelho desse tipo custa entre 100 e 200 mil reais. Além dos gastos com instalação e manutenção. Mas os recentes apagões e a instabilidade no fornecimento de energia elétrica em São Paulo mostram que o equipamento é importante para a segurança de um prédio. Sem os geradores, numa falta de energia, nós temos problemas de segurança na portaria, nós temos problemas de controle de entrada e saída de pessoas, nós temos problemas de falta de funcionamento de elevador, nós temos problemas com falta de energia para que as bombas de água joguem água e distribuam isso para todas as unidades. Este empresário relata um aumento nas locações de geradores em São Paulo. A gente percebe um aumento aí de 150% até mais, né? No volume de consulta. Em Goiânia, uma lei de 2016 obriga a instalação de gerador de energia para manter o funcionamento de elevadores em prédios novos. Em São Paulo, há regras para a instalação de geradores, mas nenhuma legislação que obriga a instalação do aparelho. A Polícia Federal investiga o sumiço de um chinês de 48 anos que foi resgatado do mar em Santos, no litoral paulista. Mesmo debilitado, ele conseguiu escapar do atendimento médico. O homem sem roupas caminha devagar pela rua. Parece sem rumo. Usa apenas uma manta térmica para cobrir parte do corpo. A cena registrada nessa movimentada Avenida de Santos chamou a atenção de pedestres e comerciantes. Eu vi um rapaz passando com aquela roupa de alumínio e ninguém nunca viu esse negócio estranho. Aí o meu filho saiu para olhar e ele continuou andando até nós não ver mais ele. O homem é chinês e tinha acabado de fugir dessa unidade de pronto atendimento que fica na mesma avenida. Foi trazido para cá por uma equipe do SAMU. Chegou a passar por um primeiro atendimento médico, mas, como não havia necessidade de urgência, foi orientado a aguardar uma consulta na recepção. Segundo a prefeitura, deixou o local antes do segundo atendimento. O chinês foi levado para o hospital depois de ser encontrado à deriva em alto mar, em pleno canal de navegação do Porto de Santos, onde a profundidade chega a 15 metros. Ele estava sozinho, de cueca e tinha uma sacola com documentos e roupas amarrada ao corpo. Essa imagem mostra o chinês recém-resgatado, sendo levado para o cais. Ele mal abre os olhos. Tava tremendo muito, aí eu peguei e fiz o quê? Meu amigo pegou e fez o quê? Pegou o lençol que tava na bolsa dele, já jogou o lençol em cima dele, eu já tirei o macacão, já coloquei em cima dele, coloquei minha capa em cima dele, o colete salva-vida em cima dele. Leonardo estava trabalhando e participou do resgate. Quando nós encostamos nele, ele deu aquele último suspiro e já ia afundar. Aí foi na hora que eu peguei e puxei ele, entendeu? A vítima foi socorrida apresentando hipotermia e desorientação e não se comunicou com os homens do resgate, nem em inglês. Quando questionado, confirmou apenas que tem 4 filhos. A Polícia Federal investiga agora o sumiço do chinês. A única pista para entender esse mistério é uma cédula de identidade de estrangeiro na validade, que foi encontrada com ele. E foi destaque no noticiário do mundo todo. Autoridades dos Estados Unidos ainda procuram por 6 pessoas que desapareceram depois que um navio derrubou uma ponte na cidade de Baltimore. A imagem impressionante foi registrada por uma câmera de segurança que transmitia o sinal ao vivo. Pouco depois da meia-noite, um navio de carga se aproxima da ponte e atinge uma das pilastras. A estrutura vem imediatamente abaixo. Carros que estavam na pista e homens de uma equipe de manutenção foram lançados na água.
A ponte Francis Scott Key tem mais de 2,5 km de extensão e se dividiu em várias partes. O impacto também provocou a queda de cargas dos containers. A guarda costeira e mergulhadores dos bombeiros deram início ao resgate das vítimas ainda de madrugada. As águas do rio Patapsco têm temperatura de até 1 grau negativo e ao menos 8 pessoas estavam na ponte na hora do acidente. 2 foram resgatadas vivas. As autoridades descartaram a possibilidade de um atentado. O navio, com bandeira de Singapura, deixou o porto de Baltimore e seguia para o Sri Lanka, na Ásia. Por rádio, um pedido de socorro foi enviado pela tripulação pouco antes da ponte ser atingida. A embarcação teria ficado à deriva após uma pane elétrica nos motores. Por causa da falta de energia, a embarcação ficou fora de controle. Uma âncora chegou a ser lançada ao mar, o que não foi suficiente para parar o navio. 22 tripulantes estavam a bordo. Nenhum deles ficou ferido. A Francis Scott Key é uma ponte com estrutura de ferro e base de concreto, que leva o nome do autor do hino dos Estados Unidos. Há 47 anos, é uma das mais importantes rotas de saída da cidade. Agora, até a passagem de navios de carga e cruzeiros foi interrompida para a investigação do acidente. Em comunicado, o presidente Joe Biden pediu ao Congresso apoio emergencial para a reconstrução da ponte. E esse acidente com o navio cargueiro que derrubou a ponte nos Estados Unidos acendeu um alerta também aqui no Brasil. No Rio de Janeiro, o grande fluxo de navios e as embarcações abandonadas na Baía de Guanabara são uma ameaça constante. Todos os dias, cerca de 250 embarcações de médio e grande porte circulam pela Baía de Guanabara. Nem sempre a navegação acontece em dias de águas calmas. E a atenção precisa ser redobrada durante a travessia sob a ponte Rio-Niterói. O acidente com o navio cargueiro Dali, que derrubou a ponte de Baltimore, nos Estados Unidos, levantou questionamentos sobre a segurança da maior ponte do Brasil. Este especialista avalia que o risco de um acidente semelhante no Rio de Janeiro não pode ser descartado. Eu colocaria um risco dessa magnitude como um risco pouco provável de acontecer, porém, uma vez que ele aconteça, a severidade, a gravidade das consequências de um acidente desse seriam catastróficas. Em outras partes do país, diferentes modelos de ponte também estão na rota de embarcações. Em Santa Catarina, a ponte Hercílio Luz é sustentada por cabos de aço. No Rio Grande do Sul, a ponte do Guaíba tem vão móvel para facilitar a passagem de navios de grande porte. No Amazonas, a ponte estaiada do Rio Negro facilita o escoamento da Zona Franca de Manaus. Há 1 ano e meio, um navio abandonado colidiu contra a ponte Rio-Niterói depois de se desprender das amarras. Uma análise nos pilares constatou que não houve risco de desabamento. Outras 50 embarcações ainda estão à deriva na região. Os riscos envolvendo navios abandonados entraram no radar do Ministério Público Federal. Os procuradores pediram à Justiça que a Capitania dos Portos apresente um mapeamento das embarcações e um inventário daquelas que não possuem condições de segurança para permanecer aqui na Baía de Guanabara. O Ministério Público deu um prazo de 30 dias para a entrega do levantamento. A existência de um cemitério de embarcações já é denunciada há mais de 30 anos. Um acidente entre um micro-ônibus e uma carreta que transportava grãos deixou 4 mortos e 19 feridos na rodovia BR-163 no Pará. O coletivo levava trabalhadores de uma empresa da região quando foi atingido pela carreta. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado. O incêndio tomou conta de um galpão de uma empresa de logística em Barueri, na Grande São Paulo. O fogo começou por volta de 2 da manhã no depósito de pneus. As chamas já foram controladas e uma perícia vai investigar as causas do incêndio. Ninguém ficou ferido. No Rio de Janeiro, a Polícia Federal cumpre 10 mandados de busca e apreensão numa operação contra fraude na contratação de serviços emergenciais durante a pandemia.
A investigação começou em 2020, após a revelação de um contrato milionário no município de Volta Redonda para a montagem de um hospital de campanha. A prefeitura ainda não se manifestou. Uma nuvem de fumaça gerada por incêndios florestais encobre Boa Vista desde o último domingo. E para evitar intoxicações, a Prefeitura da capital de Roraima recomenda que a população use máscara. A nuvem escura dificulta a respiração. Eu tenho 2 netos que são asmáticos, estão mal, eu estou ruim, estou tossindo muito. A gente tem que estar fazendo inalação, porque senão não consegue dormir. A Prefeitura de Boa Vista fez uma série de recomendações para evitar intoxicações pela fumaça de incêndios florestais. São elas: o uso de máscaras, evitar atividades esportivas ao ar livre, ficar em locais fechados e procurar atendimento médico aos primeiros sinais de complicações respiratórias. Nas escolas municipais, as aulas de educação física foram suspensas e a merenda está sendo servida dentro da sala de aula. Ultimamente tem aumentado bastante as queixas, né? Inclusive eu também estou com a respiração bem difícil, a garganta arde. As medidas foram tomadas em razão da baixa qualidade do ar registrada na capital nos últimos dias. A poluição atingiu um nível quase 27 vezes acima do aceitável pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Ingerir cerca de 2 a 3 litros de água por dia, manter o ambiente umidificado de casa ou do trabalho, pode ser usando os vaporizadores ou até mesmo uma bacia com água ou uma toalha molhada no ambiente já ajuda a umidificar. Fazer a lavagem do nariz e dos olhos com soro fisiológico para manter as mucosas hidratadas e limpas e usar máscaras. 14 dos 15 municípios de Roraima já decretaram situação de emergência por causa da seca. O estado concentra mais de 28% das queimadas do Brasil. Hora da previsão do tempo. Em março, nós já tivemos onda de calor, temperaturas mais amenas e temporais generalizados. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Bom, o que é que falta agora para essa última semana do mês? Olha, a gente pode esperar bastante chuva no centro-norte e temperaturas de verão, viu, Cris? Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. Neste momento, chove em algumas cidades do Nordeste, no sul do Amazonas, norte de Mato Grosso e em pontos do Sudeste. Amanhã, os ventos úmidos do oceano mantêm nuvens carregadas sobre grande parte do país. Tem alerta para chuva volumosa entre os litorais de Pernambuco e do Ceará, com chance de transbordamentos. Os temporais podem causar transtornos também do norte de São Paulo até o sul do Amazonas. Nesta quarta, tempo firme no interior do Paraná e no Rio Grande do Sul. Sobre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, dia bastante encoberto e com chuva que pode apertar. Em Porto Alegre, no Rio de Janeiro e em Salvador, máxima de 29 graus. Em Brasília faz até 27. Em Macapá e em Rio Branco, 30. Nesta quarta, a capital paulista será a menos quente do Brasil, com 24 graus e chuva forte à tarde. Na quinta, faz até 25. Na sexta, 27 e no sábado, 28. Tempo delivery para a professora Paula e o Naldo, da cidade de Jequié, na Bahia, Lidy. Vamos lá. Paula, Naldo, boa noite para vocês. Nesta quarta, as temperaturas podem chegar aos 33 graus, com chuva leve à tarde. Na quinta, a chuva aperta e faz até 31. Aí a sexta amanhece com 20 graus, esquenta até os 34 e depois chove bastante. Márcio agora é de Guarapuava, Paraná. Oi, Márcio. Nos próximos dias, as temperaturas sobem. A quarta pode amanhecer com neblina, depois o sol aparece e não chove. Na quinta e na sexta, máximas de 28 e de 29 graus com pancadas rápidas de chuva. Mande também o seu pedido pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Até amanhã, Lidy. Os medicamentos devem ficar 4,5% mais caros a partir de segunda-feira em todo o país. Remédios para controlar pressão arterial e problemas cardíacos. Na lista também estão diuréticos. Todo mês, Maria Auxiliadora compra 10 caixas de medicamentos de uso contínuo para a mãe, de 92 anos. Um gasto que passa de R$ 1.000. E com a chegada de mais um reajuste,
ela não esconde a preocupação. Corrida para a farmácia para antecipar compras de farmácias, porque o custo na minha casa hoje, em média, com remédio, é R$ 1.500. O reajuste dos medicamentos é anual e segue a base do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. O aumento deve ser de 4,5% para todos os remédios, segundo a estimativa do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos. O índice é definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, um órgão interministerial. O reajuste deve ser publicado no Diário Oficial na quinta-feira, com os novos valores entrando em vigor em 1º de abril. O aumento de 4,5% não será automático. Funciona como um teto e cada empresa pode optar pela aplicação total ou parcial do reajuste. No ano passado, os remédios ficaram 5,6% mais caros. A gente sabe que tudo que é uso comum, né, aquele tipo de compra recorrente, acaba atrapalhando e consumindo uma parte da renda do consumidor, né? Óbvio que qualquer tipo de aumento de preço, ele pode impactar, né, no consolidado da inflação, mas a gente está caminhando aí, operando dentro da meta. Além do reajuste anual, os remédios já ficaram mais caros neste ano em 10 estados e no Distrito Federal por causa do aumento do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A alíquota subiu entre 1 e 2 pontos percentuais nesses locais. A carga tributária sobre medicamentos no país chega a 36%. Maria Auxiliadora lamenta não conseguir encontrar tudo o que precisa na rede pública. É distribuído pelo SUS, que é o mais barato, tá? E genérico, a gente fez um estudo com o médico e a gente não tem genérico para esses remédios especificamente que estão aqui. Veja a seguir, Lula recebe presidente da França para uma agenda de 3 dias. A primeira visita foi em Belém. Pesquisa compara indicadores sociais nas capitais brasileiras e mostra o tamanho da desigualdade no país. O Brasil é a 9ª maior economia do mundo, mas ainda é um país muito desigual. Um estudo apontou as diferenças na qualidade de vida entre as várias regiões do Brasil. Entre as capitais brasileiras, Curitiba é a que tem o melhor resultado na análise dos indicadores sociais, seguida por Florianópolis, Belo Horizonte, Palmas e São Paulo. O resultado da pesquisa é um país dividido. Enquanto o Sul e o Sudeste têm mais capitais no topo da lista, as regiões Norte e Nordeste concentram mais cidades nas últimas colocações. Os piores resultados são de Rio Branco, Manaus, Belém, Recife e Porto Velho. O estudo avaliou dados oficiais sobre saúde, educação, moradia, violência e renda, entre outros. O número, por exemplo, de pessoas que vivem em favelas, em Belém, que são 55% da população, e em Manaus, que é 53% da população, deixa isso muito claro. É muito diferente do percentual de cidades da região sul e sudeste do país. A comparação de cada indicador entre as capitais mostra o tamanho do abismo social que separa brasileiros de regiões diferentes, o quanto as condições de vida são desiguais. Um exemplo é o acesso ao saneamento básico. Enquanto aqui na capital paulista existe rede de esgoto em quase 100% da cidade, no outro extremo, Porto Velho, capital de Rondônia, só 5,8% das moradias estão ligadas a um sistema regular de coleta. É um problema grave também em outras capitais do norte, como Belém, onde pouco mais de 17% da população tem coleta de esgoto. Outro exemplo da desigualdade está na renda das pessoas. Em Florianópolis, 1% da população vive abaixo da linha da pobreza. Já em Salvador, mais de 11% dos moradores estão nessa condição. A capital baiana também tem a maior taxa de desemprego e o pior índice de crianças menores de 4 anos desnutridas. Macapá é a capital mais violenta. São 62 homicídios a cada 100 mil habitantes. A menor taxa é em São Paulo.
2 vítimas a cada 100 mil habitantes. É a condição para a gente avançar como país, de uma forma geral, como sociedade, é conseguir ter uma vida digna, uma vida com qualidade para toda a população brasileira. Então, a distribuição de investimentos, de programas, de atenção para isso é o que a gente precisa. Quase 20 mil pessoas estão desalojadas depois das fortes chuvas que atingiram o sul do Espírito Santo no fim de semana. Até agora, o temporal provocou 38 mortes no estado. Na rodovia ES 297, parte da estrada cedeu. Com isso, o acesso à cidade de Apiacá, no sul do estado, tem que ser feito por municípios do Rio de Janeiro. Esta mulher viu a casa que levou anos para construir ser levada pela chuva. Foi tudo muito rápido, a gente começou escutando socorro, gritando socorro, todo mundo pedindo ajuda. O José Ricardo, de 67 anos, não teve a mesma sorte. Morreu de infarto depois de salvar a tia da enchente. Ele veio aqui para tentar tirar a tia Penha para levar para minha casa, só que a água pegou, não deu tempo. Aí eles ficaram presos aqui, gritando socorro, só que não dava para ninguém vir, porque a correnteza já estava demais alta lá na rua, lá no asfalto. Eu acredito que ele se apavorou, né? E acabou se infartando. Para ajudar os moradores na limpeza e na distribuição de alimentos, o Exército Brasileiro enviou mais de 100 militares para os municípios do sul do estado. Nesta terça-feira, o governo do Espírito Santo entregou um relatório ao governo federal dizendo que a recuperação das cidades atingidas pelo temporal vai custar mais de 700 milhões de reais. Segundo o levantamento, será necessária a recuperação de pontes, rodovias e obras para a contenção de encostas. Em Mimoso do Sul, o número de mortes subiu para 18. Luiz Fara Monteiro, em Brasília. Boa noite, Fara. Uma excelente noite para você, Celso, a Cris e a todos que acompanham o JR. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara adiou a análise da prisão do deputado Chiquinho Brazão. Ele é suspeito de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e que também resultou na morte do motorista dela, Anderson Gomes. O deputado Darcy de Matos é o relator do caso na comissão. E ele apresentou parecer favorável à manutenção da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão. Darcy de Matos entendeu que os requisitos constitucionais do flagrante e a impossibilidade de fiança estão bem fundamentados na decisão do ministro Alexandre de Moraes. A medida ainda foi referendada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Está constatado que o parlamentar carioca obstruiu a justiça com organização criminosa. Isso dá a condição legal e o STF assim agiu, da prisão em flagrante e como crime inafiançável. Mas um pedido de vista apresentado pelos partidos progressistas, Novo e Republicanos adiou a definição sobre a manutenção ou não da prisão para daqui a 2 semanas. Não há nenhum prejuízo para o processo, investigação ou qualquer tipo de coisa, porque todo o tempo que transcorrer é em desfavor do réu ou do parlamentar que continuará preso até que o plenário da Câmara se posicione em votação aberta, como todos os senhores e senhoras sabem. A definição do caso só deve acontecer depois de 9 de abril, quando a Câmara voltar a funcionar com maior presença de parlamentares. Nesta semana tem feriado prolongado e na próxima, com o fim da janela partidária para a troca de partidos, o presidente Arthur Lira vai dar folga para os deputados focarem os trabalhos nos redutos eleitorais. Detido no Presídio Federal de Brasília e expulso do União Brasil, Chiquinho Brazão disse por videoconferência que sempre teve boa relação com Marielle Franco. Só tivemos uma vez um debate onde ela defendia a área de especial interesse, que eu também defendia. A Marielle estava do meu lado na mesma luta. O advogado do parlamentar afirmou durante a sessão que a prisão foi ilegal e que o STF não é o foro correto para julgá-lo, uma vez que os fatos investigados aconteceram em 2018, quando ele ainda não era deputado federal. Você segue com o JR e eu volto em instantes com outras notícias direto de Brasília. Cris e Celso. Até já, Fara. O presidente Lula e o presidente da França, Emmanuel Macron,
se encontraram hoje em Belém, no Pará. Eles assinaram declarações conjuntas na área ambiental. Os dois também tentam resolver o impasse sobre o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, que se arrasta há mais de 25 anos. Os dois presidentes chegaram a Belém hoje à tarde e o ponto de encontro foi marcado dentro de um barco. Lula e Macron fizeram a primeira reunião bilateral navegando pelas águas do rio Guamá, em Belém, rumo à Ilha do Cumbu. Lula e Macron participaram da cerimônia da mais alta condecoração da França ao cacique Raoni pelo ativismo nas causas indígenas. Macron destacou a luta de Raoni pela floresta amazônica e elogiou Lula por ter criado um Ministério dos Povos Indígenas. O convite para que a primeira parada de Macron no Brasil fosse aqui em Belém tem dois objetivos: apresentar ao presidente francês onde será a COP30, que é a Conferência do Clima marcada para o ano que vem, e mostrar a complexidade da Amazônia e a realidade da população que vive na floresta. Os dois presidentes têm boa relação, mas não se entendem sobre o acordo econômico em negociação entre a União Europeia e Mercosul. Por causa da França, as negociações entre os dois blocos estão suspensas, sem previsão de retorno. Macron é contra o acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul e é pressionado pelos agricultores franceses que temem a concorrência dos agricultores sul-americanos. O assunto deve ser tratado entre os dois chefes de Estado, mas não há expectativa, segundo o Itamaraty, de que haja avanços. Lula e Macron negociam cerca de 30 protocolos e 15 devem ser assinados nesta visita. Os presidentes dos dois países anunciaram que vão investir nos próximos 4 anos 1 bilhão de euros nos projetos de bioeconomia da Amazônia do Brasil e da Guiana Francesa. Uma foto que viralizou na internet mostra o presidente Lula ao lado de um grupo de políticos. Entre eles estaria Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, que foi preso suspeito de encomendar a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018. O monitor JR checou a informação e ela é falsa. Trata-se de uma montagem feita na foto. A imagem original foi registrada em fevereiro de 2015 e nela estão os ex-governadores Luiz Fernando Pezão e Sérgio Cabral, o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o deputado federal Pedro Paulo, que foi removido na montagem da fake news. Portanto, o presidente Lula não foi fotografado com o suspeito de mandar matar a vereadora Marielle Franco. E você pode sugerir e acompanhar a checagem de notícias no Monitor R7 do portal R7. Veja a seguir: Brasil e Estados Unidos veem com preocupação o processo eleitoral na Venezuela. Exclusivo, mais de 500 embarcações foram apreendidas em operação da Marinha pelo litoral brasileiro. Israel chama de volta negociadores que estavam no Catar e diz que o Hamas não está interessado nas conversas sobre uma trégua na faixa de Gaza. O governo brasileiro disse que vê com preocupação o processo eleitoral na Venezuela. A correspondente Juliana Rios tem as informações. Olá, Juliana, boa noite. Boa noite, Cris. Celso, a declaração do governo brasileiro veio um dia depois de terminar o período de inscrições de candidaturas na Venezuela. Corina Iores, principal candidata da oposição, foi considerada inelegível para as eleições de julho. Em nota, o Itamaraty afirmou que o impedimento não foi objeto de qualquer explicação oficial e que a decisão não é compatível com os acordos de Barbados, assinados em 2021 para garantir transparência no processo eleitoral venezuelano. Na disputa, há 13 candidatos. A líder da oposição, Maria Corina Machado, que havia indicado Iores e está proibida de ocupar cargos públicos por 15 anos, disse que o ditador Nicolás Maduro escolhe os candidatos. Em nota, o governo venezuelano declarou que a posição do governo brasileiro parece ter sido ditada pelo governo americano.
Aqui nos Estados Unidos, a Casa Branca afirmou que é importante que o regime venezuelano respeite o direito de todos os candidatos. De Orlando, Juliana Rios. Obrigada, Juliana. Nós vamos voltar ao vivo a Brasília com Luiz Fara Monteiro para falar sobre o encontro do ministro Fernando Haddad com os governadores. Olá, Fara, o assunto a dívida dos estados? Com destaque para o avanço no diálogo, viu, Cris? Haddad apresentou aos governadores do Sul e do Sudeste o programa para diminuir os juros das dívidas dos estados em troca de investimentos na educação. A proposta foi apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Os estados devem 740 bilhões de reais ao governo federal. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais somam 90% do total da dívida. Não é uma coisa de responsabilidade, mas são sim indexadores que fazem a nossa dívida crescer muito acima da nossa capacidade de pagá-las e da nossa capacidade, sim, de continuar entregando políticas públicas de qualidade. O governo nomeou a proposta como juros por educação. O estado que optar por uma taxa de juros de 3% ao ano terá que aplicar ao menos 50% da economia proporcionada pela redução dos juros na criação e ampliação de matrículas no ensino médio técnico. Quem escolher a faixa que dá juros de 2,5% ao ano precisa aplicar ao menos 75% da economia na ampliação das matrículas. Já na faixa com os juros mais baixos, 2%, os estados precisam investir 100% do que foi economizado em novas matrículas. Todos os estados do Brasil podem fazer parte do programa. A premissa do entendimento com os governadores é a troca de dívida por educação. 4% acima da inflação para um ente federado é uma taxa elevada, reconhece-se isso. E a ideia é a contrapartida da redução do juro ser um investimento forte na juventude brasileira, em educação profissional. Com o programa, o governo quer dar um salto de qualidade na educação técnica do país. Segundo o último censo, o Brasil tem quase 8 milhões de brasileiros no ensino médio, sendo pouco mais de 1 milhão no ensino técnico. O objetivo do programa é mais que triplicar esse número até 2030. Esperança que a gente vai chegar a uma negociação que vai ser concluída com bom termo no Congresso Nacional, que a gente vai aumentar nosso oxigênio, a nossa capacidade para fazer investimento e para gerar o bem-estar social. Não adianta postergar a solução do problema. Nós precisamos ter uma solução definitiva para que daqui a 5 anos, 10 anos, não seja necessário esse mesmo trabalho que está sendo feito agora. A proposta do governo federal deve ser analisada pelos estados em até 60 dias e precisa ser aprovada no plenário do Congresso para ter validade. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, espera que a questão seja resolvida rapidamente. Se tem um prazo mais curto, de 10 dias talvez, para poder apresentar o projeto de lei no âmbito do Senado, para já tramitarmos essa discussão e esse equacionamento da dívida do Estado de Minas e dos demais estados da Federação. Para saber mais notícias de Brasília, acesse aí pelo seu celular, tablet ou computador o r7.com. Voltamos ao estúdio em São Paulo com Cris e Celso. Valeu, Fara. O exército de Israel realizou hoje novos bombardeios na faixa de Gaza contra infraestruturas do Hamas e confirmou a morte de Marwan Issa, um dos líderes mais antigos do grupo terrorista. A ação aconteceu um dia depois do Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovar uma resolução de cessar-fogo imediato. Um dos bombardeios matou ao menos 18 pessoas em Rafah, no sul de Gaza. Segundo o exército de Israel, entre os alvos havia depósitos de armas e um túnel dos terroristas do Hamas. Apesar da resolução da ONU, Israel e Hamas não chegaram a um acordo. Depois da reunião do Conselho de Segurança em Nova York, o Hamas afirmou que vai manter as demandas iniciais, como a retirada total das tropas israelenses da faixa de Gaza e um cessar-fogo permanente. Exigências que Israel classifica como ilusórias.
Nesta terça-feira, o governo israelense chamou de volta parte dos negociadores que estavam no Catar havia mais de uma semana. O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que o grupo terrorista Hamas não está interessado nas negociações. Também hoje, a ONU pediu que o governo de Israel abra mais pontos de entrada terrestre para ajuda humanitária em Gaza. Nesta terça, outras 18 pessoas morreram enquanto tentavam alcançar as caixas lançadas por aviões. 12 delas morreram afogadas. A nossa equipe teve acesso a um relatório do Serviço de Inteligência de Israel que mostra que 17% dos funcionários da Agência da ONU para Refugiados Palestinos são colaboradores da organização terrorista. 13% são membros do Hamas e 4% militantes. O principal líder do grupo se reuniu hoje com o ministro das Relações Exteriores do Irã, na capital do país. O Irã apoia os terroristas do Hezbollah, no Líbano, um grupo que também realiza ataques contra Israel. E foi divulgada hoje a informação de que morreu mais um israelense que havia sido sequestrado pelo Hamas em outubro do ano passado. De acordo com a Associação de Famílias dos Reféns, o corpo de Uriel Baur, de 35 anos, está na faixa de Gaza. De acordo com as autoridades israelenses, mais de 130 pessoas ainda estão em poder dos terroristas. A Marinha apreendeu mais de 500 embarcações durante a Operação Verão no litoral brasileiro. Os maiores problemas são a falta de habilitação e a ausência de equipamentos de segurança. O litoral brasileiro tem mais de 7.600 quilômetros. É o maior do mundo em extensão. Mas para aproveitar as belas praias que atraem pessoas do mundo todo, é preciso cuidado. O alto número de acidentes no mar, registrados principalmente durante o verão, fez a Marinha do Brasil montar uma força-tarefa em todo o país. A Operação Verão 2023-2024 reuniu 5.000 militares no trabalho de prevenção e fiscalização de todos os tipos de embarcações. A nossa equipe acompanhou com exclusividade uma abordagem feita no Rio de Janeiro. Marinha do Brasil trabalhando para a sua segurança. Sou o Cabo Galho, inspetor naval. Estamos realizando uma abordagem de rotina, tá? Vou pedir para o senhor passar o cabo aqui para nós, por gentileza. A embarcação seguia todas as normas, mas nem sempre é assim. Este outro barco teve que ser retirado de operação. O condutor estava sem a habilitação. E essa é uma das ocorrências mais frequentes. As outras são ausência de equipamentos de segurança, superlotação e embriaguez. Durante a Operação Verão, a Marinha do Brasil inspecionou mais de 100.000 embarcações. Desse total, quase 550 foram apreendidas por descumprimento de regras. Ainda foram registrados 79 acidentes com vítimas, cerca de 36% a menos do que no ano passado. Apesar de ainda estarem longe do ideal, as ocorrências com morte também diminuíram de um verão para o outro. Foram 30 contra 34 do ano anterior. Para a Marinha, isso se deve à maior conscientização dos condutores e banhistas. O balanço foi muito positivo, o que demonstra que efetivamente o trabalho da autoridade marítima, da Marinha, está dando resultado. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com Reis, edição especial. E logo depois de Gênesis, tem muita emoção no Cine Record Especial. A história de Daniel. Você não pode perder? Ótima noite para você. Boa noite.